Dr. Dalmo Borges voltou e estava aqui nos bastidores, ó, só dando uma analisada nas perguntas. Então, assim, a gente até estava conversando aqui. Tem muitas perguntas sobre um mesmo assunto, né, doutor? Boa tarde. Mesmo. Boa tarde, Fer. Prazer. Prazer é meu. Obrigado. Então, a gente vai deixar alguns assuntos para as próximas, para a gente focar só no assunto como ovário policístico, por exemplo, Isso né, doutor? mesmo. E contracepção também. Eu percebi que tem muitas dúvidas sobre anticoncepcionais orais, injetáveis e outros tipos. Então, nós vamos pegar um assunto e vamos esgotar, ou melhor, tentar esgotar ao máximo as dúvidas. Perfeito. Então, hoje a gente vai começar falando, que tem muitas dúvidas aqui também sobre menopausa, né? Isso. Vamos Outro começar... assunto polêmico. Polêmico, né? E que gera muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. A menopausa, só antes de você começar as perguntas, a menopausa é uma fase, um momento da vida da mulher que ela se sente envelhecida, ela se sente, acabou, né? Não menstruo mais, então agora eu tô uma velha, eu perdi a capacidade reprodutiva, e não é nada disso. Você está iniciando o melhor momento da sua vida. Afeta mesmo o psicológico das mulheres? Muito, Fer, muito. Por isso que o médico tem que estar muito atento, deve haver uma equipe multidisciplinar, nutricionista para cuidar da dieta desses pacientes, psicólogos para tratar desse momento de transição, o próprio ginecologista, e o ginecologista vai ser, assim, o administrador da saúde da mulher, como eu costumo dizer, onde ele vai tratar de encaminhar as necessidades dessa paciente no tocante à pressão, problemas cardíacos, problemas de diabetes, tudo isso o ginecologista vai fazendo um rastreamento que os norte-americanos chamam de screening e vai jogando a paciente, encaminhando ela para cada nicho, cada necessidade. Perfeito, doutor. Então vamos começar pela Juliane, ela é de Jaguapitã. Juliane, obrigada pela sua pergunta, viu, minha linda? Ela diz o seguinte: minha filha tem 12 anos e teve sua primeira menstruação esse mês. Ela teve 5 dias menstruada e depois de 2 dias que tinha parado a menstruação, ainda continuou com cólica. É normal? Isso mesmo, nós destacamos essa pergunta porque há muita dúvida entre as mamães a respeito de como que as filhas vão se encaminhar em relação à adolescência. Isso que está acontecendo com você, amiga, com a sua filha, é a adolescência, ou seja, é a transição, é a maturação do sistema todo reprodutivo dela. E isso leva tempo. Por isso, a gente costuma dizer que vai de 1 a 2 anos até que o corpinho dela, até que todo o sistema neuroendócrino, tem esse nome estranho, mas é o sistema que controla todo o ciclo menstrual dela, desde a hipófise até o útero. Então, esse sistema precisa crescer, precisa amadurecer, aprender a todos os passos, e enquanto isso não acontece, vai ocorrendo aí falhas no ciclo menstrual, o ciclo menstrual fica irregular, ora muito distante uma menstruação da outra, né? Ciclos longos, ora muito curto, ciclos curtos, onde a menina menstrua e 15 dias depois menstrua de novo. Isso precisa de acompanhamento médico. É importante que você saiba que o ginecologista precisa estar atento a isso e junto com o pediatra, se for o caso, mas principalmente nessa fase inicial, evitar as hemorragias, evitar que essa criança venha a desenvolver até mesmo uma anemia. Então, tratar as cólicas, tratar o excesso de fluxo, regularizar o ciclo da menina e também colocar a parte psicológica da coisa, explicar o que está acontecendo, orientar bem, isso tudo é feito usando essa parceria da mãe com o médico. Perfeito, doutor. Agora, então, vamos entrar nas perguntas da menopausa. Da menopausa, isso. Boa tarde. Tem uma pergunta. Tenho 49 anos, ainda menstruando, tenho vontade de engravidar. Tem possibilidade? Não tenho nenhum problema de saúde. Quantos anos? 49. Isso. Então, veja você, Fer, que existem dúvidas que vão da adolescência, nesse período inicial da vida reprodutiva da mulher, e as dúvidas do fim do período reprodutivo, o chamado climatério, aonde ocorre o evento da menopausa. Então, a resposta objetiva para você, amiga, é que com 48, 49 anos, seu período reprodutivo já se encerrou. Muito embora você menstrue ainda com uma certa regularidade, mas os óvulos que são oriundos desse ciclo, os óvulos dos quais você ovula, não têm condições
de gerar filhos. Eles são óvulos já envelhecidos, os óvulos das mulheres não se renovam, né? E isso leva então você a não ter capacidade mais de gerar um filho. Inclusive hoje na clínica uma paciente me perguntou, mencionou um caso agora de uma cantora famosa que está grávida, né? E ela falou, mas como que acontece esses casos aí na mídia, né? Entre atores, cantores, etc. É simples, amiga. Esses casos, apesar de não ser divulgado, são casos onde a paciente utilizou os recursos da infertilidade, da reprodução assistida, da fertilização in vitro, óvulos congelados, embriões congelados, etc. Então, às vezes, nós estamos aqui na mídia, ocupando a mídia para explicar que isso que você também vê na mídia, nas revistas, nos jornais, na televisão, nem sempre é verdade, nem sempre é verídico. Então você vê uma atriz famosa com 55 anos grávida, e você fala, poxa, mas o Dr. Dalmo diz que não pode, como é que consegue? Tudo através de processos artificiais que são lícitos, que estão aí para qualquer pessoa utilizar, mas elas não divulgam, que são embriões congelados e óvulos congelados para fertilização. Então, no caso dessa telespectadora de 49 anos, de uma forma natural... Não teria jeito. Não tem jeito. Exatamente, Fer. Muito obrigado pelo acréscimo. De forma natural, você não vai engravidar. Pode ser que você consiga, através de óvulos de uma doação, enfim, embriões que eventualmente haja congelado, que possam ser utilizados, transplantados para o seu útero. Mas natural, aquela gravidez comum que a gente está habituado, não vai acontecer. Perfeito. Doutor, tenho 50 anos, fiquei 1 ano e 3 meses sem menstruar. Para minha surpresa, desceu agora no dia 23 de setembro. É normal? Um ano e 3 meses sem e desceu agora em setembro. Isso. Eu pesquei muito essa pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Porque sangramentos pós-menopausa nunca são normais. Então, essa paciente, assim como outras que também mandaram suas perguntas mais ou menos nessa mesma base, né, a gente entende que esses sangramentos que ocorrem após a menopausa, ou seja, você menstruou pela última vez há 1 ano e meio, 2, e volta a menstruar espontaneamente, é importante que se diga, você não pode estar tomando nenhum tipo de medicamento hormonal, porque se você tiver, aí o sangramento é oriundo do uso desses medicamentos. Mas se você não toma nada, faz 1 ano e meio que parou de menstruar e voltou, procure um médico. Isso é importante, é uma informação fundamental para ser investigada. Nós estamos aí numa campanha ainda, nós estamos no Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa não é só também para levantar o câncer de mama, que é o mais importante, mas o câncer do colo, o câncer do endométrio, do útero dessas pacientes também deve ser investigado. Então, o mesmo serve para essa telespectadora de 61 anos que entrou na menopausa aos 55 e de vez em quando ela diz que tem um sangramento bem leve. Isso. Principalmente quando ela está muito nervosa, ela fala. Isso eu também achei importante, é a mesma resposta, procure o médico, não é normal e isso não deve ser levado em conta assim como algo comum, rotineiro. Ah, mas a minha vizinha diz que não tem problema. Não. Vá ao médico, verifique o colo do útero, vamos ver como que está esse endométrio, fazer um ultrassom, etc. Doutor, uma telespectadora mandou o seguinte: de uns meses para cá venho sentindo dor no pé da barriga quando tenho relações. O que pode ser? Isso, essa pergunta é muito importante porque muitas pacientes, eu tenho quase certeza que uns 30%, 40% das pacientes que estão nos ouvindo hoje sentem algum tipo de dor abdominal, principalmente na região do baixo abdômen, onde a gente chama o pé da barriga, né? E essas dores podem ser oriundas da parte ginecológica falando, devido a processos inflamatórios no colo do útero. Então eu convido você que fez essa pergunta, amiga, a procurar o ginecologista com urgência. Vamos ver como que está esse colo do útero, vamos fazer um preventivo, o Papa Nicolau, verificar se não tem uma inflamação. Provavelmente é um processo inflamatório. Se caso nada disso estiver acontecendo e você estiver com todos os seus exames ginecológicos normais, nós temos que investigar intestino, que também é uma causa frequente de dor, de desconforto na região
do baixo ventre. Também nós temos que investigar problemas urinários. Você vê que nós vamos trabalhar de forma multidisciplinar, envolvendo tudo, e também descartar um fenômeno que ocorre em mulheres no período reprodutivo, que é a endometriose. Então, tudo isso tem que ser descartado, processos inflamatórios, cistos, endometriose, depois intestino e rim. Você vê que tem muita coisa para ser investigada aí. Então, bora procurar um especialista aí, né? Doutor, olha que interessante essa pergunta. Tem uma irmã com síndrome de Down. Faz uns 8 anos que ela não menstrua. Hoje ela tem 47 anos e começou a menstruar novamente. É normal? Não, de jeito nenhum. Essas mulheres que têm algum tipo de síndrome congênita, no caso aqui, por exemplo, a síndrome de Down, elas têm o seu comportamento biológico em relação à parte reprodutiva normal, como qualquer outra mulher. É lógico que na portadora de síndrome de Down, dificilmente ela vai engravidar, mas ela tem todo o roteiro completo, desde a adolescência, aos 11, 12 anos começa a menstruação, 48 anos, em média, ela vai menopausar, inclusive com mudanças comportamentais bastante severas até, no caso das mulheres com síndrome de Down. Nesse caso, como ela menstruou, ela parou de menstruar há bastante tempo e voltou, é importante seguir o mesmo roteiro das pacientes que nós mencionamos anteriormente. Investigar a parte do colo do útero, se for possível, fazer um ultrassom, tudo isso guardado as limitações da síndrome de Down, mas tem que ser investigado sim, porque essas mulheres também podem desenvolver câncer, câncer de útero, câncer de ovário, etc. Doutor, a Rose diz que sangra o mês todo. Ela tem anemia, pode ser isso? Não, aí no caso da Sandra eu achei também interessante, porque é uma pergunta que nos remete muitas vezes a miomas, né, a cistos. Nós precisaríamos de alguma informação a respeito sua, a respeito se você toma pílula, qual método contraceptivo que você usa, porque se você usa um DIU, por exemplo, isso pode acontecer. Se você usa um método anticoncepcional injetável, que inclusive é motivo de várias perguntas, muita gente perguntando, doutor, eu tomo aquela injeção que tem no postinho de 3 em 3 meses, e essa injeção é segura? Sim, ela é segura, mas pode ocorrer sangramentos irregulares. Então você que está tendo essas queixas de sangramento menstrual o período todo, né, praticamente o mês todo, eu sugiro você procurar o ginecologista, pode ser até mesmo no próprio posto de saúde, se você estiver pegando a injeção lá, mas assim, investigar, porque olha, qualquer patologia pode ser, desde o colo do útero até alguma coisa de ovário. Agora, doutora, a Mari, lá de Prado Ferreira, ela toma a injeção de 3 em 3 meses, mas ela diz que sangra um pouco só quando ela vai ter relação. Isso, Mari, olha, essa pergunta é tão importante quanto a anterior, no sentido de que a relação sexual, ela produz um esforço. A relação sexual pode ter algum sangramento devido principalmente ao colo do útero. Se você tem uma doença no colo do útero, uma inflamação, um pólipo é uma carnezinha esponjosa que dá no colo do útero, ou se você tem até mesmo uma infecção mais grave, ou até mesmo um câncer de colo de útero, tudo isso pode cursar como primeiro sintoma o sangramento durante ou após a relação sexual. Por isso, não se contente simplesmente com essa questão, deve ser da injeção. Não, procure o médico, procure o posto de saúde, verifique como está o seu preventivo, o seu Papa Nicolau, e vamos olhar com muito carinho esse colo de útero aí. Doutor, essa telespectadora, ela disse que teve uma gravidez ectópica, que é uma gravidez que você já falou aqui pra gente, isso que acontece mesmo, fora do útero, né? E danificou uma trompa esquerda. Os médicos falaram que ela não pode mais ter filhos. Ela quer saber se é verdade isso. Pois é difícil para nós dizermos o que é verdade e o que não é verdade. O que eu diria para você é que você primeiro precisa procurar um especialista em reprodução humana e conversar com ele, contar a sua história e fazer aquele exame importante e fundamental que é a histerosalpingografia. É um nome comprido, mas ele serve simplesmente para a gente verificar se as trompas estão
funcionantes, se elas estão permeáveis, é injetado um contraste no útero e esse contraste vai desenhar as duas trompas. Se você tiver as trompas obstruídas, aí eu diria que sim, a dificuldade verá uma dificuldade grande para você engravidar. Se caso uma delas ou as duas estiverem funcionantes, pode ser que você consiga engravidar. Então, talvez tenha havido um exagero na afirmação do médico, ou não. De repente ele viu ali que não há mais chance. Para isso, é melhor constatar agora que já passou o processo da cicatrização da cirurgia, fazer esse exame e com isso você vai ter certeza do seu prognóstico. O mesmo a Fernanda... Não, a Fernanda não, a Ellen. Ela falou, Fernanda, sou a Ellen de Cornélio. Uhum. Eu tive que tirar uma criança há 5 anos e nisso perdi uma trompa. Uhum. Pergunta pro doutor se isso impede de eu ser mãe, porque até hoje não consegui mais ter. Então, a mesma coisa, é o mesmo, né? raciocínio clínico. Ela não tem uma trompa, mas ela precisa ser pesquisada se a outra trompa a que restou dessa gravidez tubária aí, se ela está boa. Provavelmente está. Se não estiver, é preciso analisar, ver se é possível fazer alguma abordagem cirúrgica para corrigir o defeito dessa trompa, ou o melhor talvez seja partir direto para uma fertilização in vitro, onde você faz o embrião fora do útero, fora do corpo da mulher, fora da trompa, no laboratório, e depois transfere esses embriões para o útero. Aí substitui a trompa nessa função e você consegue com isso ter uma gravidez sempre tópica, né? Uma gravidez que vai ser sempre dentro do útero, porque o médico colocou o embrião dentro do útero. Uhum. Então aí não tem como falhar. Então não pode perder a esperança, né? De jeito nenhum. Essas mulheres que têm sequelas, vamos dizer, de cirurgias nas trompas, perdeu uma trompa, perdeu 2 trompas, perdeu um ovário, isso tudo hoje é importante esclarecer. A fertilização in vitro, os métodos para a gravidez fora do útero e depois a transferência desses embriões para dentro do útero, isso tudo existe. Londrina está contando cada vez mais com serviços de ponta nessa área, né? Eu lembro questões, por exemplo, como mulheres que estão agora se tratando de câncer, elas também podem ser orientadas a fazer a sua reserva de óvulos através do congelamento de óvulos. Então, tudo isso hoje Londrina está oferecendo e vai oferecer serviços cada vez mais de qualidade para que você possa alcançar a sua tão desejada gravidez. Agora, doutor, para a gente encerrar, eu quero responder a pergunta da Rose, que ela é lá do Jardim Califórnia, tá? Ela disse que a filha dela tem 6 anos e está com o ovário do lado direito se formando. E ela reclama de muita dor na barriga. Rose, essa pergunta me intrigou muito. E olha, eu gostaria de colocar todo o nosso aparato técnico à sua disposição, porque essa criança, com 6 anos, jamais poderia estar com o seu ovário em desenvolvimento, de jeito nenhum. Então, nós queremos que você leve essa criança o mais rápido possível ao pediatra. Esse pediatra deverá encaminhar essa criança para a endocrinopediatria, para que seja investigado isso, né, com auxílio até do ginecologista. Tem em Londrina ginecologistas que trabalham na área de infanto-puberal, que chama, e isso deve ser investigado. Essa criança não está, no meu conceito, dentro de um padrão normal de desenvolvimento infanto-puberal e por isso merece uma atenção especial. 6 anos, o ovário jamais poderia estar em desenvolvimento. E essa dor abdominal dela deve ser investigada, inclusive com outros recursos, também na área intestinal e renal. Eu já vi crianças, Fernanda, com cólicas renais, por cálculo mesmo, por pedrinhas. Então, são crianças que têm que ser investigadas. Londrina conta com nefrologista pediatra, gastropediatria, o meu saudoso e sábio professor Dr. Alfredo Zepeda Wills trabalha até hoje na área de gastropediatria, e é uma homenagem que eu rendo a ele por ser um dos melhores, mais conhecidos gastropediatras aqui da região. Então, Londrina conta com isso. Você precisa usar esses serviços para investigar essa criança melhor, viu, Rose? Qual
que é a idade que começa a desenvolver o ovário? Qual que é a idade normal, natural da criança? Boa pergunta. A criança do sexo feminino começa em torno de 9 anos a desenvolver algumas características bem discretas, como, por exemplo, odor nas axilas. Entendi. Começa a surgir alguns pelos pubianos e pelos na região axilar. Então, começa pela pubarca, que a gente chama, que é o início da formação dos pelos pubianos. Esse Isso é o primeiro aos 9 sinal. anos, mais 9 ou menos. anos, 8, 9 então, a filha da Rose está com 6, tá muito adiantada. Recente, né? Depois ela vai apresentar os botões mamários, que a gente chama de telarca. Então, a mama começa a se desenvolver, você vê, começa com pelos, mama, e depois, por volta dos 11, hoje em dia 11 anos e meio, 12 no máximo, os ovários já estão plenamente desenvolvidos e o útero, e ela tem a primeira menstruação que nós chamamos de menarca. Então começa com a pubarca, depois a telarca e depois a menarca. Quando vem a menarca, ou seja, a primeira menstruação, todo esse processo da adolescência já está pronto, já terminou. Então a Rose tem que procurar aí a ajuda de um especialista, Isso viu, mesmo. minha linda? Estamos à disposição. Doutor, obrigada mais uma vez. Maravilhoso. Eu sei que semana que vem você não vai conseguir vir, mas Não, aí na estarei. outra a gente... Hoje a gente conseguiu resolver. Com certeza, foi bastante, ótimo. né? Quero aproveitar e mandar um abraço para a Andressa, que esteve hoje no consultório e disse que não perde o seu programa. Ah, que querida. E é uma graça ela, Egmar. Então, eu queria agradecer muito aí a audiência, dizer que nós vamos estar sempre à disposição. Obrigada, doutor. Obrigado, Fer, valeu.